Bom, pessoal, e como prometido no vídeo anterior, esse vídeo a gente está aqui para mostrar como se faz a edição de um fundo verde, né, de um chroma key, aqui dentro do Adobe Premiere. Infelizmente eu não pude utilizar aqui a câmera, né, porque eu tô sem a minha webcam. O objetivo desse vídeo também é que ele seja realmente um vídeo mais rápido, um tutorial mostrando como é que é feito esse processo aqui dentro desse programa de edição. É um programa de edição que, inclusive, não é todo mundo que conhece, né? As pessoas geralmente conhecem muito mais aí o CapCut, né? Mas esse vídeo em específico eu vou estar mostrando como que é feito aqui a remoção do fundo verde, né? E como a gente coloca outro fundo aqui dentro do Adobe Premiere. Então vamos iniciar aqui, ó. Tô com o Premiere aberto. O Premiere, pessoal, para quem não sabe, né? Para quem tem a curiosidade de saber, ele é um programa pago, né? Um programa aí da plataforma da Adobe. E eu particularmente pago o Creative Cloud, né? Que é toda a plataforma, e eu posso estar utilizando qualquer programa, né? Como Photoshop, o Lightroom, o After Effects, e entre eles o Premiere, que hoje é o software, né? O programa que eu mais utilizo para estar fazendo aí as edições. Beleza? Então vamos lá, vamos iniciar aqui um novo projeto. Você vai escolher o local que você quer salvar. Aqui eu já tenho pré-definido, né? Eu sempre salvo nessa pasta aqui, ó, que é a pasta lá do estúdio, né? Estúdio Colmeia. E eu posso dar um nome aqui ao projeto, né? Fundo verde tutorial. Vou colocar aqui fundo verde tutorial. Então vamos criar o projeto. Ele vai abrir essa segunda aba aqui, que você pode personalizar já algumas coisas, né? Mas como o objetivo do vídeo não é esse, não necessariamente você vai precisar disso daqui, né? Eu vou ignorar, vou passar direto aqui. E assim, pessoal, o Adobe Premiere, apesar de ser um software um pouco mais avançado, né, um software de edição um pouco mais avançado, ele é um programa de edição bem intuitivo, né, não é tão difícil de mexer nele. Aqui vocês veem que ele já abriu dessa forma, né, mas é porque é a forma que eu já utilizo, né, cada profissional tem uma forma de trabalhar, uma forma de organizar aqui a sua área de trabalho dentro do Adobe Premiere. No meu caso, eu uso dessa forma, né, para editar vídeos horizontais, e quando é para editar vídeos verticais eu uso o vídeo vertical aqui ao lado. Então a gente primeiro vai importar nossa mídia para cá para dentro. Eu já deixei separado aqui numa pasta, ó, o fundo verde, né, que vocês viram no vídeo anterior, né, eu coloquei uma palhinha dele lá, e aqui eu já separei um fundo, eu já escolhi um fundo para eu estar colocando aqui no fundo do meu vídeo, né? Então eu vou selecionar os dois arquivos, é somente isso que eu vou utilizar. Geralmente, pessoal, você pode criar aqui, ó, você vai clicar aqui dentro com o botão direito, você vai vir novo item e criar uma sequência, né? A sequência aqui no caso, ó, são as configurações que você quer para o seu projeto. Como esse vídeo ele já foi gravado em 1920 por 1080 a 30 fps e é o que eu quero, eu não preciso criar uma sequência, eu posso arrastar direto ele para cá, para a timeline, né? Já vai aparecer aqui, como vocês podem ver aí. E a gente vai utilizar apenas aqui 3 efeitos. Aqui no Adobe Premiere, ó, tem a aba de efeitos, certo? Se for a primeira vez que você baixou e não estiver aparecendo, você pode vir aqui em janela, ó, e procurar por efeitos. O que você clicar aqui, o que você deixar marcado, ele vai exibir. Então você pode estar procurando aqui e exibindo, né? Eu não sei se o seu Adobe Premiere vai estar em inglês ou em português, mas a gente vai vir aqui na aba de efeito ou effects, né? E você vai procurar primeiro aqui pelo efeito chamado Ultra Key. Tá aqui ele, ó, Ultra Key, que é justamente o efeito que a gente precisa para remover o nosso fundo verde, né? E eu não sei se todos que estão vendo esse vídeo assistiram o vídeo anterior, né? Que a gente gravando, preparando o cenário e gravando esse vídeo, mas lá eu falo que existe uma ferramenta de conta-gotas, né? Você vai clicar no local que você quer que remova. Sendo bem sincero com vocês, eu ainda não acho um fundo verde perfeito. Eu vejo alguns pontos um pouquinho mais claros, mas é muito pouco. As laterais aqui um pouco mais escuras, né? As margens um pouco mais escuras. Mas eu vou procurar um ponto aqui intermediário, ó, e vou clicar. Aqui, a princípio, parece que já ficou muito bom, né? Parece que já está muito bom. Mas, se você vir aqui em composição e mudar para canal alfa, você vai ver que tem bastante falhas aqui ainda, ó. Essas partes aqui, ó, um pouco brancas, são falhas. E é justamente isso aqui que a gente quer evitar. Eu não sei se vocês já viram aqueles chroma aqui que o pessoal faz, que fica um monte de falha em volta, fica como se fosse um ruído, um chiado ali no vídeo. É justamente isso daqui. E a gente quer evitar. Como o objetivo desse vídeo, pessoal, é que ele seja um vídeo mais direto, ensinando literalmente a fazer isso daqui, eu não vou passar em efeito por efeito. Você pode simplesmente vir aqui, ó, se for um cara curioso, ó, você vai botando no mínimo e no máximo e você vai ver mais ou menos o que é que vai alterar, ó, certo? Você pode vir aqui e ir mexendo, ó. Mas quando você clica com a ferramentazinha aqui do conta-gotas, automaticamente ele meio que já faz um padrão ali que ele acha que é necessário para a remoção desse fundo. As únicas coisas que eu gosto de aperfeiçoar é nessa opçãozinha aqui, ó, de limpeza de fosco. Aí eu aumento um pouquinho o contraste, ó. Vocês veem que já melhorou um pouco mais, né? E eu aumento também aqui um pouquinho o ponto intermediário.
Então aqui para mim já está quase perfeito, eu poderia muito bem recortar essas pontas aqui, ó. Aí eu vou voltar agora para a composição e eu uso um pouquinho de suavizar. Eu gosto de usar um pouquinho de suavizar porque ele suaviza as bordas aqui, ó. Tentar jogar na borda aqui para vocês verem, ó. Ele dá uma suavizada de leve aqui, ó. Tá vendo? E suprimir, se você clicar em suprimir, ele vai... Mas eu não uso, eu uso mais o suavizar, uso essas duas opções aqui. E aqui eu praticamente já removi meu fundo. Para quem nunca usou o Adobe Premiere, daqui, ó, dessa linha mais grossa para cima, você vai colocar vídeos, fotos, e da linha para baixo é áudio, certo? Então o que a gente vai fazer agora? Como a gente quer colocar o nosso fundo por trás aqui do assunto, que é o Flauber, o que a gente vai fazer? A gente sobe uma camada, vem aqui no nosso projeto, ó, nas nossas mídias, né, e coloca o fundo por trás aqui. E agora a gente vai começar a fazer alguns ajustes aqui que eu considero bem importante. Primeiro, pessoal, a questão de perspectiva. Se ele realmente estivesse nesse ambiente, gravando nesse ponto do ambiente, a perspectiva seria essa? Será que os equipamentos estariam mais aqui, mais para cá, né? É muito importante que você olhe um pouco essa questão da perspectiva. Eu gosto de imagens com um pouco mais de profundidade, mas eu acredito que aqui tá legal, ó. Mais ou menos aqui eu acho que tá legal, é mais ou menos isso mesmo. Vou puxar o Flauber aqui um pouquinho mais para... Você pode habilitar, né, as margens de segurança. Puxei ele um pouquinho mais para o centro, ó, para ficar alinhado aqui, né? Então é interessante e importante que você veja essa questão da perspectiva, tá bom? Você não pode botar uma cadeira aqui, de acordo com a perspectiva, a cadeira pareça ficar maior que a pessoa. Né, óbvio que depende da cadeira, mas geralmente uma cadeira não é maior que um ser humano, né? Ela é um pouco menor, então você tem que ter um pouco de noção com relação à perspectiva quando você for colocar um fundo aqui para ficar o mais realista possível. O segundo efeito que eu gosto de utilizar bastante, e esse efeito eu vou utilizar só no fundo, é o desfoque gaussiano ou Gaussian Blur, né? Se eu não me engano é esse o nome, caso o seu Premiere esteja em inglês, né? Então se estiver em português é desfoque gaussiano. Você joga aqui no fundo, ó, e vai aplicando aos poucos, ó. 5%, 10%, vou aplicar aqui uns 12%. Dá a ideia de que realmente foi filmado ali no ambiente, né? Que é uma lente com uma abertura maior, que está desfocando, dando aquele desfoque no fundo, né? E tal. Mas assim, o fundo, pessoal, aqui eu ainda tô achando as margens aqui, as bordas muito claras. Então a gente vai utilizar o terceiro efeito, né? A gente já utilizou dois efeitos, que foi desfocar oscilando e o Ultra Key. Agora a gente vai utilizar o Lumetri Color ou o Cor de Lumetri, né, caso o seu Premiere esteja em português. O Cor de Lumetri ele serve para tratar a imagem, né? Eu gosto de utilizar o Cor de Lumetri na camada e também gosto de fazer uma camada de ajuste geral que vai pegar por cima, né? Vai pegar de maneira geral. Então primeiro eu venho aqui para o fundo, deixa eu fechar aqui os outros efeitos, venho aqui em vinheta, vou botar -1 de vinheta para dar escurecer um pouco mais as margens aqui, as bordas, né, e trazer o foco realmente mais para o centro aqui. Vou estar aumentando aqui, ó, o ponto médio, né, deixando um pouco menor aqui, deixar 20 aqui de ponto médio, né, que é para escurecer ainda mais, e vou dar um pouco de difusão aqui, ó, para difundir um pouco, não ficar tão aparente essa sombra, né. Posso diminuir até um pouquinho menos, deixar 0,8 aqui para não ficar tão escuro. Vou puxar também esse mesmo efeito para a camada do Flauber, que eu acho que ele está muito claro aqui, porque como foi em ambientes diferentes, assim, a gente já tirou o fundo verde, a gente já colocou o nosso fundo, a gente já deu esse desfoque, já mexeu um pouco com a questão de perspectiva mesmo, e agora a gente vai começar a fazer a ambientação da imagem, né, para realmente parecer que todo mundo ali está no mesmo ambiente. A gente vai tentar chegar o mais próximo que a gente puder. Então aqui o fundo ele é meio monocromático, né? Ele não tem tanta cor, ele não tá bem equilibrado aqui. Esse vídeo ele vai ter uma pegada um pouco mais dark, mais monocromático mesmo. O Flauber tá de preto também aqui e tal, né? Combinou bastante esse fundo aqui. Puxei o efeito para a camada do Flauber também. E aqui eu vou abrir correção básica, ó. Vou primeiro tirar um pouquinho desse realce, né? Ó. Você vê que já dá uma diferença no rosto dele, ó. Só em tirar um pouquinho do realce. Talvez vou tirar um pouquinho de contraste para deixar a imagem um pouquinho mais lavada. Deixa eu subir e descer as sombras aqui. A sombra eu vou deixar em 0. Talvez eu tire um pouquinho de branco aqui também. Questão de saturação. Vou tirar um pouquinho de saturação, né? Porque ele tá um pouco vermelho aqui. Vou tentar matar um pouquinho mais a saturação, né? Que a ideia do vídeo é que seja um vídeo realmente mais monocromático, como eu falei, né? Vou mexer aqui um pouquinho no fundo também, ó. Vou tirar um pouquinho de realce dessas luzes aqui do fundo. Vou abrir um pouquinho de sombra e vou também tirar um pouquinho de contraste. Feito isso, agora a gente vai começar a mexer na nossa camada de ajuste, que é a geral, ela fica por cima. Você vai vir aqui para onde você importa seus projetos, clica com o direito, novo item, camada de ajuste, ó, já é criada padrão, né, de acordo com o seu projeto. Aí você vai arrastar ela aqui para cima
E a gente vai puxar esse efeito também para ela. Deixa eu puxar também para ela. E aqui no Cor de Lumetri, ou Lumetri Color, pessoal, tem a opção do automático. Se eu der um clique aqui, ó, ele já meio que faz uma... Ó, o antes e depois, né? Deixa eu redefinir aqui. Ou você pode fazendo também manualmente. Não sei, eu posso puxar um pouquinho aqui, né? Para menos de 10, um pouquinho para o frio. Vou tirar um pouquinho mais de contraste, um pouquinho mais de realce. Vou dar um pouquinho, abrir um pouquinho mais as sombras. Posso tirar um pouquinho de branco, diminuir um pouquinho do preto. E meio que já vai dando uma ambientada na imagem. Tudo vai ficando meio que no mesmo tom. Aqui a gente tem a opção de dar um pouco mais de nitidez, de maneira geral, né? Ó, a gente pode dar um pouquinho mais de nitidez, mas é basicamente isso, né? Vocês viram como é que é feito esse processo e aqui você vai trabalhando, ó, como é que tá o vídeo. Deixa eu tirar as margens aqui de segurança. Ó, como já ficou legal aqui o vídeo. Acho que vocês não conseguem ouvir o que o Flop tá falando aí, porque eu não ativei o áudio. Mas, para vocês verem como que é feito esse processo. Dependendo do fundo, né? Se fosse um fundo mais amadeirado, você puxaria tudo um pouco mais pro quente, né? Se fosse um fundo com mais LEDs azuis, você puxaria um pouco mais pro frio. Mas a ideia do vídeo é realmente passar para vocês, né? Como é que é feito. Para vocês verem que não tem bicho de 7 cabeças, né? É muito simples, com 3 efeitos aqui eu criei tudo isso, né? A diferença aqui do fundo, ó. Quando eu tiro o desfoque do fundo, parece que o Flowbe fica desfocado, ó, porque o fundo, geralmente uma foto dessa daqui, né, eu não sei, às vezes é gerada até por IA, ela tem muito mais nitidez, né? Então quando eu aplico aqui o desfoque, ó, o Flauber traz essa nitidez para o assunto, que no caso aqui é o Flauber, né? Então é isso, é questão de você ir fazendo testes mesmo e ver o que é que vai funcionar aí no seu caso. Mas é importante que você siga todas as dicas que foi dada ali no primeiro vídeo para ter primeiro o chroma key, né? O fundo verde com a qualidade que a gente conseguiu aqui, né? Você vê aqui que a gente não deixou nenhuma rebarba em volta dele aqui, ó, no cabelo, não ficou nenhum detalhe verde, não tem verde rebatendo nele, né? Não tem aqui falhas aqui ao redor da imagem. É algo bem simples, né? Se você trabalhar com paciência e for testando e for colocando em prática, você vai cada vez aperfeiçoando mais e mais. Se você gostou, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho aí para receber notificação de novos vídeos, deixa o seu comentário aí se você tiver alguma dúvida com relação a alguma coisa que a gente mostrou aqui, deixa aí nos comentários que a gente vai responder. E por hoje é só, eu vou ficando por aqui e até a próxima. Valeu!